Então, meus caros, na semana passada nós tivemos lá o julgamento da alma da Eterna Tormenta. Inclusive, foi até cabe uma explicação. Acho que a gente não deu essa explicação na semana passada pro pessoal que estava assistindo, mas foi combinado, né, previamente em off, que as cenas com a Eterna Tormenta, os personagens do Noite Perdida e do Quebra-Ossos estavam sendo interpretados dentro do que eu tinha pedido pro James e pro Raulzito, para que fizessem lá com que a Eterna Tormenta passasse por um momento onde ela questionasse a liderança dela, onde ela revisse, né, as falhas dela como líder, se tivesse tido falhas, e como ela teria lidado com isso, as consequências, e como eles encararam e tudo mais. E aí, os dois arrasaram, interpretando versões malignas dos personagens deles, por assim dizer. E a Eterna Tormenta conseguiu, né, se manter firme, sem fraquejar na liderança, e ainda usou de bons argumentos hagabashis para dar um revés nas palavras do Vitor também, né, do Philodox. E aí, com isso, ela conseguiu sair do julgamento, e vocês, enfim, se uniram como matilha. E assim nasceram os Arautos do Verde, né? A matilha que está a serviço do Conselho Verde. E ainda ali dentro da Zona Morta, vocês já receberam do Conselho Verde, dos 3 membros até então que vocês encontraram, né? A Capivara, o Mocolé e a Corax, e o Roqueia, né? Os 4 membros, na verdade. O Roqueia, o Mocolé, a Corax e a Capivara, que pediram que vocês salvassem um outro membro do Conselho Verde, que era a Potiguara, que está presa mais para dentro da zona, da zona morta, né, do território onde vocês estão, por conta dos poderes ali do Anhangá, né, o deus dos mortos. E aí vocês estão lá naquela, vocês decidiram, né, que iriam descansar, passar um tempo, recuperar as energias para partir nessa jornada. E vocês foram dormir. Noite perdida. Você sabe que você está em um sonho. Sabe? Você olha assim, é nítido. Tipo, você está voando como uma criança perdida do Peter Pan. Só vendo o mundo assim, de cima. Mas, tipicamente como um sonho, você tá naquela coisa etérea onde você não sente o vento ou a temperatura, coisas do tipo, sabe? Você só assiste o que tá acontecendo. E tem sentimentos quanto às coisas. Os sentimentos são sensíveis e reais, por exemplo. A alegria, a tristeza, o medo, né? Eles são reais. E você tá vendo de uma determinada altura o que parece ser a sua cidade natal, no Chile. É Chile, né? Uhum. No Chile. E você vê assim aquela. Mais ou menos na altura de onde um avião estaria, sabe? A não ser Certo. que altura, assim. Mas você sabe que seria. Você reconhece de alguma forma o sentimento de terra natal, Uhum. sabe? De você estar em casa. E quando você tá ali sobrevoando, passa voando do seu lado ali a capivara. E aí a capivara passa por você assim, voando também, como se te puxando, como se fosse uma guia. Logo que ela passa, Uhum. não que você possa sentir o vento ou algo assim, mas é como se você fosse empurrado para seguir junto com ela. Sabe aquela coisa meio involuntária assim. Uhum. Vocês vão sobrevoando por cima da cidade, e à medida que vocês vão voando, uma nuvem passa encobrindo o céu assim, né? Vocês passam por cima de uma nuvem que encobre a parte da superfície.
E quando você vê de novo, você já não reconhece mais o local, exatamente onde é. Aham. Mas você vê que é como te remete a algo que você tenha visto nos seus livros de história, ou algo que você tenha ouvido falar em alguma época do passado, porque para tudo que você olha é terra. Certo. É como se você tivesse já na estratosfera do planeta, assim, e não tem aquela coisa azulada de muita água cobrindo o planeta e com nuvens e tudo mais, sabe? É terra. Tudo terra. Eu tenho um controle, tipo, de pra onde eu tô indo, assim? Ou tô só Não, tá vou só lá com. também? Tá tipo seguindo a brisa, sabe? Beleza. É que é do sonho mesmo, sabe? Assim, Uhum. bonito. E aí você vê que é tudo terra, seco, deserto, como se não tivesse água em lugar nenhum. E aí novamente você vê a, 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 a a capivara vai descendo assim, né? Vai indo mais próximo da superfície, ficando mais ou menos novamente a distância que um avião ficaria. E você vê que apesar do solo de ser tudo, né, terra, não é uma terra seca, árida, de deserto. É uma terra fértil, uma terra que possui vida, tem vegetação, e a vegetação bem variada. É, coisas mais tipo graminhas, aí em alguns lugares uma vegetação um pouco mais ramificada, umas árvores mais baixas e tudo. Não tem grandes florestas, mas Uhum. tem uma vegetação mais tranquila. Novamente passa aquela nuvem por baixo de vocês, e dessa vez é o contrário, é tudo água. Para todo lugar que vocês olham, só água, tipo Waterworld, sabe? Mad Max das águas. Uhum. Só água para todo lugar que vocês vêm. E a mesma coisa, ela sobe assim até mais ou menos a estratosfera do planeta, dá aquela voada assim, circulando, e vocês veem tudo azul. Ela aproxima mais um pouco novamente, mais ou menos a altura que um avião voaria, passa a nuvem, e vocês veem que parece ser a Pangeia, sabe? Uma Uhum. massa de terra gigantesca, destoando de toda a imensidão de água no planeta. Onde você não pode ver aquela massa de terra é água. E é uma única massa de terra. E conforme anteriormente, você vê vegetação nessa terra quando a capivara aproxima. Porém, agora você já vê uma vegetação um pouco mais densa, um pouco Uhum. mais viva. E aí, a capivara, quando você presta atenção assim, você vê a vegetação, né, que você tira os olhos da capivara por um momento, você vê que ela some, ela desaparece. E de repente, assim, quando você olha para sua frente, você vê um corpo de pura luz, etéreo, assim, uma entidade espiritual mesmo. Você sabe que é um espírito, uma forma espiritual, sabe? Como se fosse o seu próprio eu em espírito, assim. E aí, vocês dois, tipo, se encontram, sabe? O seu corpo com o espírito, assim, os dois se encontram, e quando eles se encontram, assim, você acorda. Certo. James, a mesma coisa a princípio ali do Raulzito, né? Você tá voando ali assim, vendo a sua cidade natal do alto. De repente a capivara passa voando por você. E aí você também é puxado pelo movimento do voo dela. E só que ao contrário do que o Raulzito viu, quando a nuvem passa por você assim, que ela volta, você está dentro d'água. Tá. Mas você não. É aquela mesma coisa da ideia, né? Você não sente o frio da água, você não sente que tá. Nossa, não consigo respirar por estar debaixo d'água e tudo. Você só sabe que Uhum. tá, né? E aparentemente num lugar bem fundo, tipo Fossas Marianas, assim. Sei. E uma escuridão, assim, mas você sabe que é água e passa um peixe. Tipo, aquela cena do passa um peixinho assim, aí vem um peixe, abocanha ele,
No que abocanha ele vem um peixe maior que abocanha ele, e um peixe maior, e no final vem um tubarão que abocanha ele assim, e passa voando. Ó, voando não, nadando. E saindo de visão. No que ele sai de visão, a capivara voa até mais alto novamente. Vocês saem de dentro do mar e você vê dinossauros, lagartos, né? A era dos dinossauros ali, dos grandes répteis andando pela terra quando ela sai da água assim e vai para a superfície. Você vê aquela tipo Jurassic Park mesmo, né? Aqueles vários tipos de dinossauros, tantos carnívoros quanto herbívoros e tudo mais. Você vê a rotina deles assim, até que você vê um Velociraptor comendo um dinossaurinho pequenininho, herbívoro, que estava ali por perto. E assim que ele começa a comer o dinossaurinho, vem um Tiranossauro Rex e come o Velociraptor. E aí, né, vem um bicho, tipo aquele Mocolé que vocês lutaram, né, no negócio das sombras. Mais ou menos bem parecido com ele, assim, mas um pouco maior. E vem e come o T-Rex. E aí, a capivara assume o voo mais para o alto, né, para cima das nuvens. Passa uma nuvem novamente cobrindo por cima de vocês, assim. E agora você tá vendo uma tribo de homens, parece que da idade das cavernas ainda, sabe? Eles estão em volta de uma árvore pegando fogo. E eles estão ali se reunindo aparentemente para se aquecer e tudo mais. E você vê que aparece por trás deles uma pantera, né? Uma pantera negra, como a noite, assim. Você consegue ver ela, você vê que eles não percebem a presença dela. E ela ataca um dos homens assim, começa a se alimentar dele, começa a comer ele, enquanto os outros fogem, vão embora. E a capivara sai de perto deles assim. E agora você vê uma cena com os homens assim, um pouco mais evoluídos. Parecem ser já homens caçadores, mas ainda assim homens mais primitivos, sabe? Você vê que são ferramentas de pedra assim, enroladas em pequenos pedaços de pau, umas pedras lascadas assim como lâminas, né? Você vê que eles criaram algumas pequenas coisas, umas machadinhas, umas lanças, umas coisas assim. E você vê que dessa vez não é uma pantera quem veio, mas sim um urso que veio para pegar esses homens, mas os homens tentaram lutar contra o urso, usaram as ferramentas que eles tinham e sobrepujaram o urso. Mataram o urso. A capivara avançou um pouco mais para frente e chegou até uma tribo, uma civilização de homens, de pessoas ali. Uma cultura antiga, mais antiga do que as culturas que você tipo já estudou, assim, egípcia, grega e coisa e tal. Era um certo tipo de sociedade, de civilização e tudo, mas eram notoriamente ainda nômades. Você viu que eles não tinham assim. Era Ratanabá. Mas você viu que eles eram nômades, né? Eles não tinham assim construções de pedra, por exemplo, né? Onde eles permaneciam. Eles estavam carregando nas costas as coisas e tudo mais, mas organizados, tipo uma caravana e tudo mais, assim, seguindo uma galera, assim, bastante pessoa, até que eles foram atacados por um leão. Saído, assim, tipo uma savana, sabe? A selva do Tarzan, assim. Pegou eles de surpresa. Eles estavam seguindo a trilha, pegou eles de surpresa, a mesma coisa. Pegou um, começou a fugir, os outros foram embora, largaram ele. Um pouco mais à frente você vê ali a civilização dos egípcios. E os homens ali trabalhando nas construções das pirâmides, né? Cara, um inferno de quantidade de gente, era muita gente mesmo. E aí você vê os capatazes chicoteando e coisando e tudo, até que de repente um desses escravos se revolta
e no que o cara tenta instalar o chicote, ele segura o chicote, assim, se transforma numa serpente gigantesca, numa espécie de anaconda, sabe? E enrola o capataz, assim, e começa a apertar o capataz e atacar outros egípcios, e um fuzuê acontecendo. E muita loucura ali, uns fugindo e outros gritando, berrando. Alguns egípcios tentando pegar a cobra e não dando conta. E a capivara saiu ali também, subiu, a nuvem passou. E dessa vez você viu garous. Muitos garous. E, cara, muitos metamorfos de outras espécies. Aranha, corvo, urso, jacaré, peixe, né, tubarão, leão, tigre, hiena, coiote, tartaruga. E você vê, cara, muitos, rato, muitos e muitos. Mas todos eles guerreando entre si. Ou contra os garous. Você vê que os garous estavam unidos, mas contra todos os outros metamorfos. E era uma chacina, um extermínio. Você viu que os garous estavam matando a roda e a torto. E aí, você viu a capivara subiu, passou novamente aquela nuvem assim, cobrindo tudo. Quando a nuvem passou assim, ela desceu, vocês estavam numa clareira, parecia ser um cairn. E você viu vários animais totêmicos ali assim, ó, ao redor da clareira, sabe? Tipo aquela cena do Bambi, que tem o negócio da floresta, que os animais todos se reúnem assim, e tá todo mundo em volta da clareira. Sim. É mais ou menos aquilo ali assim, mas tipo, tanto predadores quanto mamíferos, né, presos assim, e predadores, estavam ali lado a lado, estavam ali lado a lado, convivendo em harmonia e tudo, e você no círculo entre eles. E você viu que todos eles tinham aquela coisa primitiva da fúria, sabe? Aquele instinto da fúria, o instinto de você ir além, da transformação, da mudança, do ímpeto, sabe? E você viu que todos eles juntos, assim, é como se saíssem pequenos fios de luz de cada um deles, assim, se juntassem em uma forma de corpo espiritual, assim, que toma a sua forma diante de você também, sabe? E vocês ficam frente a frente assim, a mesma coisa, né? Deu com o Rosito. Vocês se aproximam assim, se fundem. Quando vocês se encontram assim, você acorda. E vocês dois acordam assim ao mesmo tempo. Uhum. Vocês estão próximos assim, um do lado do outro. E estão sozinhos. Sozinhos? Uhum. Eu vejo assim, eu olho pro lado, eu vejo só o Raul. Eu tô Raul. tipo esfregando os Eu vejo olhos. só o assim. Raul. Eu vejo só Caralho, o foi Noite na Perdida assim. E. Aí, tu tá dormindo ainda? É um sonho isso aqui de novo? Noite meio. Nem complicada me aqui. fala. Não sei, eu Então, acabei de os acordar. outros. Cadê o Lobo Advogado e a Eterna Mentirosa? Maldade de falar Cadê assim. o Lobo da Alvorada e a Eterno Tormento? Você não viu? Não ouviu nada? Não vi. Eu vou, tipo, levantar assim e dar uma procurada em volta pra ver se tem sinais deles, pelo menos, assim. É, Pegar. sair pra eu dar vou uma mijada, levantar, sabe? vou me estralar inteiro, tá ligado? Aham. E vou olhar assim, não vou sair do lugar, vou ficar pensando no que eu vi, mas também dando uma olhada ali em volta pra ver se alguém arrastou cadáver ou sei lá o quê. Vocês se levantam assim, né? Daquela espreguiçada e tudo. No que vocês vão começar a procurar sem muito esforço, vocês já veem um forte indício de onde os seus amigos podem estar. Porque alguém deixou escrito no chão, sabe? Escrever na areia. Uhum. Alguém parece que deixou escrito no chão assim. Falou: não saiam daqui, seus dorminhocos.
Eu olho assim. E eu olho pro lado, tem pegada, tem alguma coisa? E, tipo, indicando a direção onde foram. Lembra que vocês estavam às margens de um lago, um rio, assim? O mar, Sim. né? O mar Uhum. próximo de vocês. As pegadas vão até a direção à água. Hum. O Noite Perdida tá perto de mim? Uns, Suspeito que sim, né? pouca coisa. Cara, Provavelmente. eu me aproximo assim e dou uma cutucada nele. Assim, tipo, com. Sabe? Uhum. Não, era só pra ter certeza que tu tava aqui mesmo. Desculpa aí. Eu Eu tô voei com aqui. a capivara, eu tô. Esse lugar tá me deixando muito louco. Ele tá deixando todo mundo muito louco, porque, assim, não era o melhor É, momento pra galera se exato. dispersar, assim, eu acho, né? Mas, bom. Vocês estavam ali conversando, olhando no coisa, até que vocês ouvem atrás de vocês, assim. Ah, então vocês já acordaram. Até que enfim. Demoraram muito. É a capivara. Eu imagino, por esse jeito de falar. Falando em off, assim, eu acho maravilhoso como quando o Edu faz a voz da capivara, ele faz o sotaque dele ficar mais mineiro, assim. Aham. Não, e daí tu já identifica, né? Tipo, tu já Uhum. identifica que é a capivara antes mesmo dele dizer que é. É muito bom, cara. Né? Eu me viro. Assim, Também. tipo. é, eu meio que assim, tipo. Eu não sei se eu pergunto o que eu vou perguntar, né? Mas, tipo. Você que escreveu isso. De alguma forma. Ela pega assim, ela levanta a patinha dela assim, ela olha pra patinha dela, ela olha pra areia assim, e ela mostra a patinha dela pra você. Tipo, você olha assim, seria meio difícil, sabe? Uma patinha de capivara fazer um Mas. contorno do que parece um dedo humano mesmo, sabe? Eu não sei, velho. Olha. Eu faço assim. Não mata perguntar, né? Ela, ela olha pra vocês assim. Oh, não precisa preocupar não, o amigo de vocês tá bem, tá tudo bem. Eles estão com o primeiro que qual que é o nome que eu dei mesmo do boneco? Onde é que eu Primeiro que saiu anotei? das águas, algo assim. Foi, deixa eu pegar meu caderninho. Eu sou o tipo de pessoa que anota tudo no caderninho. Né, velho? Eu tô aqui no notebook, poderia estar aqui, né, anotado num bloco de notas para acessar rápido. Ou é consulta rápida, mas não, tá lá no caderninho, anotado com as ideias. O que é caderno? É uma tecnologia ancestral aí. Entendi. Né? Um negócio que os antigos usavam pra Né? acabar com as árvores. Que maldade. É primeiro a sair das águas. Ela desceu com. Eles desceram. Desceram ali com o primeiro a sair das águas. Eles foram lá embaixo nas águas. Vocês estavam dormindo, vocês dormiram, gente. Vocês dormiram. Mas agora vocês acordaram, mas é porque eu preciso de vocês. Eu preciso de uma coisa especial que só vocês dois vão poder fazer. Mas fico feliz em saber que eles estão bem, pelo menos. Estão seguros, estão seguros. Daqui a pouco eles voltam. Enquanto isso, vocês podem me ajudar? Vocês ajudam, né? Vocês ajudam. Claro. Claro. Então, é o seguinte. As minhas Quem patinhas tem são que muito matar? pequenas. Pesadão. Quem entendeu, entendeu. Eu preciso que vocês me ajudem aqui a fazer um ritual. Não fazer um ritual, não. Não é bem um ritual. Mas a gente vai precisar de reunir 2 ingredientes. Ingredientes poderosos, fortes. Pra gente conseguir uma coisa mais pra frente. Tá bom? Vocês ajudam? O que é? Sim. Então, eu vou levar vocês aqui pra entre aspas, pro passado. Mas não é o passado. Mas vocês vão poder vislumbrar uma coisa lá, mexer uma coisa lá no passado. Vocês vão poder mexer. E quando mexer, vocês vão me ajudar. E me ajudando, vai ajudar todo mundo. Entenderam? Sim, eu acho. Bom,
Mas assim, só tem duas coisas que eu sei fazer na vida e ritual é uma delas, assim, então acho que pelo menos pra Bom, isso eu sou posso bom em ajudar. quebrar as coisas, então tá tudo certo. Se for isso que tem que fazer. Vamos lá. Ela pegou assim então e começou a. Fez uns desenhos ali assim na areia. E ela deu umas voltas em círculo em torno da areia. Enquanto ela tá fazendo as voltas, eu dou uma cutucadinha ali no Noite Perdida, viu? Ela podia ter escrito. Desculpa. Ela levanta assim, dá aquela mijadinha em cima do escrito, empurra um pouquinho com a terra. Ela olha pra vocês assim, cheguei. E vai pra próximo da água. No que ela chega próximo da água ali assim, ela só fala com vocês assim, mergulha que vocês vão entrar lá. Vai na fé. Eu tenho noção do que ela tá fazendo. Eu tenho Vai, ritual eu vou. 3. Cara, deixa eu ver o nível desse ritual. Ô, Edu, eu fui, tá? Você foi? Aí eu fui. Enquanto o Noite Perdida tava olhando, tentando entender, eu fui embora. Vai lá. Deixa eu só olhar o ritual aqui rapidão. Eu sou impulsivo, velho. Né? Tá, eu vou pular. Foda-se. Ué, cadê os negócios? Ô, Edu, dá um Ctrl F aí. Né? Ok. Ô, Raulzito, você faz uma ideia do ritual. Você nunca o executou, você nunca o praticou, mas nos seus estudos ritualísticos e tudo mais, você já ouviu falar sobre esse ritual. Esse ritual chama Muralha de Memórias. Esse ritual, pelo que você se lembra dele, coisa e tal, ele é, em suma, ele é um mesmo ritual de você fazer um atalho pela Umbra. Ele é um ritual de você percorrer um caminho. Uhum. Só que esse ritual percorre um caminho, em vez de ser pela Umbra, pelas memórias. Então ele vai traçar um caminho dentro das memórias. De forma que vocês vão poder ver uma memória, influenciar de pequenas formas essa memória. Por exemplo, sabe aquela coisa assim de um espírito passou em mim, eu senti um calafrio, uma coisa assim? São efeitos que as pessoas ali estão tentando. Então, tipo assim, quando usa esse dom, é como se você fosse um espírito, né, um fantasma naquele momento. Então você pode tentar induzir a pessoa para alguma coisa. Às vezes funciona, nem sempre. Pelo menos é o que te disseram, né? Você nunca viu esse ritual sendo feito na prática, porque é um ritual bem avançado. Mas ali vocês estão diante de um espírito totem, né? Então, não é pouca bosta. Vou confiar então, vou logo atrás aí do Colossus. Vocês entram na água e é a mesma coisa da viagem da Umbra, sabe? Vocês sentem aquele frio como se fosse um líquido molhado, né? Água. Alguém clipa pra mim, por favor, pelo amor de Deus, que eu não tô com um negócio aberto aqui, por favor. James. Um líquido molhado. Clipa pra mim, James, por favor. Por favor, porque por um Eu não sei momento. fazer isso, velho. Tem um botão aí na Twitch, clipe. Por um momento eu esqueci que vocês estavam entrando da passagem através da água. Porque quando você vai narrar, entrando pela entrada. pelo vidro, pelo espelho. Esqueceu como é que era porque a água. quando você vai passar pelo vidro, pelo espelho, não tem aquele efeito do Matrix ali, do metal líquido. Depois eu achei que ia fazer isso. Edu, é melhor tu continuar narrando. Quanto mais tu tenta explicar, pior fica. Cara, foi bom. Vamos lá. E aí vocês né, sentem esse efeito e passam
e passam ali Pela água molhada. pela água molhada. E vocês estão dentro das memórias. Vocês estão muito, 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 muito atrás no tempo. É como se vocês estivessem presenciando ali o auge da criação. E vocês veem o sol brilhando forte no céu de um lado. Vocês podem... vocês sentem a energia, né? O espírito sol, não o sol físico, assim, a entidade sol no céu, né? Do outro lado, a lua, os dois ao mesmo tempo, tá? A lua, assim, obviamente não tá brilhando, mas ela tá nítida no céu ali, assim, o céu bem azul. Vocês estão numa clareira bem aberta, e vocês veem uma mulher no meio. O corpo dela, na verdade, é uma formação de plantas, troncos, galhos e musgos, sabe? Tem pequenas flores, musgos, vinhas, cipó, tudo se juntando assim, formando um corpo, uma entidade que parece ser uma mulher, como se fosse formada da própria natureza, assim, do próprio verde. Tipo um monstro do pântano, só que versão mulher. E vários animais que vocês reconhecem ali, vocês veem como sendo os espíritos totêmicos. E tem os mais, né, famosos ali, assim. Vocês veem o tubarão num pequeno buraco, assim, onde tem água que deve estar ligado a algum outro lugar, assim, mas vocês veem o suficiente para ter um tubarão ali, embora seja pequeno, mas um tubarão, só a cabecinha apontando ali, assim. Mas tá o falcão, pégaso, grifo, o rato, barata, os animais totêmicos, né, o trovão, e todos eles estão ali diante da mãe. E vale lembrar, são imensos, tá? São entidades imensas. Tipo titãs, assim. Cada animal. Um urso, por exemplo, é maior do que uma basílica inteira, sabe? Por exemplo, a Basílica de Dom Pedro, por exemplo, em Roma. Um urso assim inteiro. É maior do que ela. E vocês são, tipo assim, vocês conseguem conceber, por mais estranho que seja a ideia, vocês miudinhos ali, do tamanho de formigas, observando, de certa forma, tudo, mas por se tratar do efeito do dom, vocês têm consciência de tudo que está acontecendo, de quais são as entidades. É como se vocês pudessem ver, mesmo sendo formiguinhas e muito pequenininhos, vocês conseguem ter a noção do todo, sabe? Por conta do efeito do ritual. E aí vocês veem esses animais todos reunidos ali na frente da grande mãe. E é como se... E ela, né, do tamanho, tipo, maior do que o Monte Everest, assim. Se tivesse... A grande mãe, no caso, Gaia. Isso? E vocês veem que ela olha para as entidades totêmicas, assim, e ela coloca a mão no coração dela. E vocês já viram Moana? Já, né? Eu já vi algumas vezes Moana. Eu Já perdi viu, as Raulzito? contas de quantas vezes eu vi Moana. Moana. Eu acho que não. Então Eu acho que não vou usar vi. muito. Porque no Moana tem uma cena parecida, quando ela pega de volta, o coração dela é uma pedra, né? Quando ela pega o coração dela de volta, assim, dá o efeito. E aí Gaia tá... Coração de Tefiti. De Tefiti, isso mesmo. E aí quando Gaia coloca a mão no coração dela, assim... Só um adendo, pulsa. Edu. Importante falar que o James não é um fã incontestável de Moana, porque ele tem uma filha importante que todos saibam, né? Nada contra quem é um fã incontestável de Moana, mas só pra contextualizar aí, né? Porque... Mas, cara, quem não... Raulzito, se não viu, veja, cara. Eu me surpreendi bom demais filme, vendo pior Moana, velho. Entre aspas, pior de tudo é que é muito bom o filme. Sim, eu me O surpreendi melhor de demais, tudo, né? Porque se fosse um filme ruim, tu tava fudido. Exatamente. E
Aí no que ela coloca a mão no coração assim, lembram do Anhangamanô, o cristal que era vermelho? Uhum. Esse cristal, ele é azulado. E ela tira, né, puxa assim o coração, e é muito parecido com o Anhangamanô, só que é azulado, mas tem aqui tipo umas veias em volta do cristal assim, uma pedra gigantesca do tamanho de um prédio assim, tipo um Empire State da vida. E ela olha assim e, Raulzito, você vê o espírito de Gaia, né? Um pequeno fragmento, assim, uma pequena luzinha, tamanho de uma bolinha de gude, sai de dentro do cristal, assim, e a mesma coisa de cada animal totêmico presente. Você sabe que aquilo ali é a gnose. Sabe? É pura gnose. Assim, se você pudesse ver a gnose, pegar a gnose, seria aquilo. Como ocultista, né? Como ritualista, você sabe disso. Assim, entende essa parte? Uma distinção que eu acho que é interessante fazer, que o Noite Perdida, ele tem rituais 3, mas ele tem ocultismo 0, assim, tá? Então... ele conhece os rituais, mas de um ponto de vista bem prático, assim. Tipo, se eu fizer isso, tal coisa vai acontecer. Sem saber tipo receita de bolo, né? O padre mandou. Eu rezo porque o padre mandou. Tem que deixar o bolo 30 minutos no forno. Não é 29, não é 31, e eu não sei o que vai acontecer se ficar esse tempo, tá ligado? Né? Mas aí você vê... tá saindo então, né, esses fragmentozinhos de gnose. Eles sai um fragmentozinho de cada animal totêmico. Sai um fragmentozinho do cristal para cada animal totêmico. Esses fragmentozinhos se fundem na frente de cada um dos animais e descem até as pessoas lá embaixo. Vocês veem que lá embaixo, assim, na beira da clareira, tem uns humanos vivendo. Aqueles humanozinhos que você viu, James, que eram os primeiros humanozinhos lá, que estavam sentados em torno do fogo. Que foram atacados por uma pantera. Atacados por uma pantera. É uma tribuzinha como a deles. Aparentemente os mesmos, sabe? E você vê que essas luzinhas entram nesses homens. Cada luzinha, cada fragmentozinho unificado do animal totêmico com o espírito de Gaia entra em um desses homens. E aí, vocês veem que tudo dá uma ondulada, assim, uma fragmentada, sabe? Sabe aquela sensação de estar muito bêbado, que tudo roda e você tenta parar e focar a visão em alguma coisa, assim, não consegue, e de repente tudo rodando, assim. E aí, essa coisa meio vertiginosa e, de repente, volta ao normal. Quando volta, não são mais os animais totêmicos que estão ali em volta de Gaia. E sim, vocês podem ver que estão entidades etéreas em torno, incorpóreas, né? Que não tem formas definidas. A capivara tava com a gente? Não. Tá só vocês dois. Mas só uma pergunta, a capivara era um daqueles animais totêmicos? Não. Boa pergunta. A capivara não tava no meio. A capivara não tava no meio. Cara, eu vou me confiar no fato de ser apenas uma memória, eu vou tentar me aproximar ali do que tá acontecendo pra ver mais de perto. Tá ligado? Mas em off, se é uma viagem através da memória, é uma memória de quem? Porque se a capivara não tá lá. Você diz pergunta em off ou pergunta Não, é em off. Eu não sei do ritual, entendeu? Sim. O ritual não necessariamente é pra você entrar na memória da pessoa quem tá fazendo o ritual, sabe? Entendi. No caso ali, assim, em off, a capivara tá acessando a própria memória de Gaia. Vocês estão vendo a memória de Gaia. De quando... É o momento onde Gaia e os espíritos e tudo mais concederam as dádivas das transformações. Entendi. Então vocês estão vendo ali os animais totêmicos cedendo a dádiva
das suas transformações, unindo seus espíritos com o de Gaia nos humanos. Uhum. E aí permitindo que eles possam se transformar. Um lobo tava lá, tipo, que seria o ancestral dos lobisomens. Sim, tinha. Uhum. Que era no caso, o Fenrir, né? O Isso. Fenrir. Uhum. Que é o Totem Lobo. E aí vocês se aproximam, mas vocês veem que o Noite Perdida se aproxima mais para ver. E quando vocês estão ali nessa clareira, os homens, na verdade as entidades, né, elas estão se reunindo ali ao redor de Gaia. E vocês veem que são vários sentimentos, são vários espíritos de sensações, assim, literalmente, né, tipo, é o amor, a raiva, a honra, vários, assim, aspectos e sentimentos e características que seriam coisas metafísicas, né, traços metafísicos, e estão em torno de Gaia. E todos eles, assim, a mesma coisa. Vocês veem que cada um deles solta um fragmentozinho de luz que se funde com um fragmentozinho de Gaia. Só que todos eles, na verdade, se fundem com um único fragmento de Gaia. E esse fragmento vira uma bolinha negra, sabe? Um cristalzinho negro. E vocês sentem o Raulzinho, você, a Noite Perdida, menos, mas o James com maior ênfase. Vocês sentem que aquilo ali é fúria. Pura, concentrada, assim, é a pura fúria, sabe? O instinto mesmo, o traço selvagem ali, o forte das emoções ali, o calor máximo. E novamente, essa bolinha se fragmenta em vários pedaços e cada um deles cai junto em um dos humanos que foi afetado por um dos espíritos totêmicos. E aí vocês veem que esses humanos se espalham. E vocês voltam. Assim, né, dá uma escuridão assim, fica tudo escuro. Vocês piscam assim, quando vocês piscam, né, o normal de piscar mesmo, vocês já estão diante da capivara novamente. Uhum. Beleza, eu olho pra capivara, olho pro quebra-ossos, assim. O que a gente acabou de ver? Uai, vocês acabaram de ver o começo de tudo. Como que vocês nasceram. Como que todo mundo surgiu. Bacana, né? Muito, mas a gente conseguiu pegar o que você precisava? Ela olha pro Noite Perdida. Você entendeu o que aconteceu? Por cima, sim. Mas é estranho, né? Porque a gente foi trazido pra cá e a gente encontrou ali o Memória de Todos que se foram. Memória de Todos que morreram. Eu não tenho certeza agora. E ele mostrou pra gente uma história em que os nossos antepassados, os lobisomens, os Garou, tipo, destruíram todo mundo e tacaram terror e tal. E agora a gente viu uma coisa muito anterior a isso, onde aparentemente a convivência era mais harmoniosa ali entre todas as entidades. Não foi bem o que eu vi quando eu estava viajando em sonhos com a capivara. Eu vi os Garous matando e guerreando com os outros metamorfos. Sim, é o que eu tô dizendo nessa reunião ali dessas entidades que estavam entregando a sua gnose e a sua fúria. Parecia que todo mundo tava fazendo isso de boa vontade, né? É isso aí, cara. Você entendeu a jogada. Antigamente, muito tempo, todo mundo era de boa, só. Todo mundo se entendia, todo mundo tava tranquilo, de boa. A gente sabia que tinha um propósito em comum e é isso aí. Vamos lá.
é todo mundo junto, cada um por si, um por todos, todos por um. Mas não. Todo mundo quis brigar, principalmente vocês. E aí é que eu preciso da ajuda de vocês. Vocês já me salvaram do Nhangamanu. Já me tiraram da morte. Mas pra gente sair daqui, a gente precisa fazer vida. Fazer vida. Fazer vida. Vocês, o pessoal da live não tá vendo o que o Douglas tá fazendo por fora. É verdade, só aparece pra nós esse mal. Pelos sinais dele, infelizmente, a gente é incompatível. Eu vou só fazer barulho. Fazer barulho, a galera vai entender o que eu tô fazendo. Daqui a pouco vai todo mundo começar a pensar que a campanha é uma grande propaganda da loja minha. Bota, né? Bota mais 18 aí no título da live. Né? Mas nós precisamos fazer vida. Tá, Vocês viram o ritual da criação como foi? Nós precisamos replicar. Ele sabe fazer o ritual. Quem? Ela aponta pro Noite Perdida. Eu olho assim. Oi? Assim, né? Na teoria, talvez. Mas vamos lá, né? Você pode ceder a fúria. Posso. Ele pode ceder o espírito. Claro. Eu posso ceder o espírito totêmico. E Gaia, precisamos acordá-la. E como vamos fazer isso? Aí é que vamos tentar o ritual e vamos ver se vai dar certo. E aí, vocês topam? Vamos lá. Agora? Bora. Você vê que ela dá uma rabiadinha assim, ela balança a bundinha naquela sabiada. E ela senta assim. E ela relaxa. Se concentra. Eu dou uma cutucadinha no Noite Perdida pra gente sentar também? Eu vou tentar, lembrar do que eu vi as entidades fazendo lá. Né? Se elas estavam sentadas ou não. E vou indicando pro... Velho, se tu der um passo, eu dou junto, entendeu? Se tu for mijar, eu vou também. Porque, pra mim, isso aí tudo é... Eu quebro, esmago, destraçalho. Tu entende essas paradas de alma aí, então... Pra mim, tu é o cara aí. Se tu não souber o que tu estiver fazendo, como tu fez até esse episódio da campanha, eu pergunto. Eu falei que o Noite Perdida é muito bom em duas coisas. Ele só é bom em duas coisas, né? A primeira é rituais, a segunda é fingir que ele sabe fazer o que ele não sabe. Né? Então, beleza? Mas eu vou tentar lembrar do que eu vi, né? Nessa memória aí. E eu vou ficar de olho no Noite Perdida. Se ele enfiar a mão no bolso, eu enfio também. Vou estar assim, sabe? Se ele fizer assim, eu... Replicando faço mesmo. também. Mimetizando os movimentos dele. Até que ele se irrite, tá ligado? Para, porra! Até essa hora, eu vou ficar meio que fazendo isso, tá ligado? Certo. Aí então, só pra vocês dois então entenderem qual que é a ideia pra gente fazer essa cena do ritual. Como que funciona? Os lobisomens, eles não são criaturas comuns, vamos colocar assim, do mundo das trevas, né? Uma criatura comum do mundo das trevas, um ser humano. Ele é uma entidade que tem um corpo físico atrelado a um espírito, né? Uma alma, vamos colocar assim. E é uma alma, entre aspas, ali assim, normal. Uma alma comum que segue as regras dos espíritos normais, dos espíritos mundanos do mundo das trevas, né? Os lobisomens não. Eles são uma junção de duas entidades diferentes, que é uma entidade física, né, que seria o lado humano, que aí realmente é o corpo físico com a alma, com o espírito humano pertencente normal ali do mundo das trevas, mais a entidade espiritual, o ser espiritual. Então os dois são mesclados e convivem num único corpo.
por isso que eles são os metamorfos. Então, eles têm os dois extremos, né? O lado humano, né? O lado físico ali assim, e o lado que seria o espiritual. No caso dos lobisomens, é o espírito do lobo. Então, pode assumir a forma do lobo, porque é a forma do espírito. E a forma intermediária entre os dois, que no caso é a Crinos, né? A forma guerreira, que é a forma do lobo que luta como homem. Então aí você tem a forma do Crinos. E mais ou menos todas as raças metamórficas, elas, obviamente, que dentro da visão de crença de criação característica delas, vai dizer como isso funciona. Mas a ideia é basicamente justamente essa. É você ter uma entidade ali física, né, o ser humano físico, ou o tubarão físico, ou o que for. Tanto é que é uma entidade comum, normal, até sofrer a primeira transformação. E essa entidade espiritual que habita o mesmo corpo junto com essa pessoa, até sofrer a primeira transformação, e os dois passam a dividir o corpo e poder, né, usufruir dos dois lados ali. Então, para todos os efeitos, é como se os lobisomens fossem duas entidades diferentes, habitando o mesmo corpo, para os padrões do mundo das trevas, né? Tanto que você tem traços ali, assim como, por exemplo, vidas passadas, que você pode ser o seu próprio espírito, mas conversar tipo o Avatar, assim, que você pode conversar com as suas versões anteriores, e ter vivências do que aconteceu. A raça pura, que vai, né, mostrando que você vai, tipo, mantendo seus traços ao longo que você vai voltando. Então os lobisomens têm essas peculiaridades. E a gnose e a fúria são os dois grandes traços que determinam isso. Que a gnose é justamente o que dá essa junção entre os dois pontos, né? O lado físico e o lado espiritual. É a gnose que mescla a entidade humana com a entidade espírito. Entidade humana é só para, tipo assim, no caso de nascer um lobo humano e o lobo espiritual, o lobo seria a entidade humana, por exemplo, sabe? Ou o tubarão e tudo. É só para facilitar, né? A entidade física com a espiritual. Então a gnose junta os dois lados ali. É a cola dos dois lados. A fúria é o combustível. Porque da mesma forma que os gregos falavam, né, que tem a ânima, né, aquele sopro que faz você viver, que te motiva, que né, seria a forma como eles chamavam o espírito, é a fúria que é essa ânima da entidade espiritual. É a fúria que vai permitir que a transformação ocorra, que assumam formas, que utilizem habilidades e tudo mais. Porque enquanto a gnose mantém os dois lados juntos, é a fúria que mantém eles funcionando. Vamos colocar assim. Né? Então, a visão do ritual ali da criação de tudo foi justamente mostrar esses dois lados, né? Os espíritos totêmicos que cederam a parte deles, Gaia, que cedeu a parte, vamos colocar assim, né, dos humanos, e todos os sentimentos ali, assim, tudo que deram a transformação da mudança. E ela colocou tudo isso ali, assim, nos humaninhos. E, obviamente, né, a gente sabe que ao longo da história os humanos tiveram contatos com outros animais e outras criaturas e tudo mais. Não só de forma de caça e tudo, de forma doméstica, recreativa e tudo mais. E isso foi se espalhando. Então, e os próprios animais também tiveram essas misturas entre si, né? Então, os cruzamentos ali de várias espécies de felinos e de ratos e de tubarões e tudo mais aconteceu até por conta das transformações também. A gente está falando aí de bilhões, aí, de milhões de anos de evolução e transformação. Então tiveram, por exemplo, assim, um licantropo Garou com um licantropo Roqueia, que os dois na forma humana se encontraram e tiveram relação e tentaram, né, formar e tudo mais. E aí vai ao longo da história pra gente ter o cenário que a gente teve hoje. Os licantropos, né, as várias formas de licantropos diferentes, algumas espécies de animais que surgiram
depois de quando os licantropos foram criados originalmente. Algumas que hoje já não existem mais, né? Igual os licantropos, alguns tipos de licantropo tartaruga, que já não existem mais as tartarugas que seriam as que transformavam, né? E tudo mais. E aí você, o Raulzito, como um teurge, você entende bem essa questão de como a gnose é importante para o vínculo espiritual e tudo mais, porque é o que você precisa, sabe? É o que você usa muito. É a sua gnose que lhe permite tratar com espíritos, executar rituais, fomentar mágica, vamos colocar assim, nas coisas que você faz. E quebra-ossos, você como Arum, você entende a fúria muito bem. É a fúria que alimenta os seus dons, é a fúria que alimenta o seu espírito guerreiro, que te permite transformar na sua forma guerreira e tudo mais. Então vocês entenderam, assim, pelas visões do ritual que a Capivara mostrou para vocês, que vocês podiam sentir as coisas acontecendo, vocês sabiam que essa parte era para... vocês estavam vendo ali como que estava sendo executado um ritual de doação, né, literalmente de doação. Estava sendo doado a gnose, a fúria e a capacidade para que os licantropos nascessem. O Raulzito vai tentar replicar agora aí esse ritual da doação. É basicamente isso, né? Tipo, a formação da sociedade do anel. Tome meu machado, tome meu arco. Né? Então, tome a gnose, tome a fúria, tome meu espírito. E assim vai. Pela união dos seus poderes. Capitão Planeta. Tipo isso. Beleza. My axe. Beleza, eu vou então, tipo, fazer como eu melhor lembrar ali, né, do que as entidades fizeram no passado, e vou entregar a minha gnose ali, né. Um pontinho por vez, né. Até onde precisar. Você entrega até ficar com uma só? Não, tipo assim, eu vou dar um ponto, aí ver se acontece alguma coisa, daí tipo, se não acontecer nada eu vou dar mais um. Ah, sim. Tá ligado? Indo aos pouquinhos até... Acontece alguma coisa se eu der, tipo, toda a fúria? A sua fúria permanente ou a sua fúria... Não, pontos que eu tenho, né? No caso... De gastar, assim. Isso. Fúria gastável. Não, você só gasta toda. Você, tipo, não pode virar crinos. Até você abastecer com pelo menos mais um ponto. E como é que eu abasteço? Só pra eu... Desculpa minha ignorância. Ficando com... A fúria, ela é alimentável literalmente com fúria. Você ficando com raiva, você... Tipo, você vendo um inimigo... O próprio fato de você não poder transformar já te daria um ponto de fúria que te deixaria transformar no próximo turno. Meia horinha de trânsito, fila da lotérica. Fiquei frustrado que eu não posso transformar, agora eu posso. Entendi. Sabe? Cara, eu, assim, ó, eu acredito que ele não vai ficar em pé, né? Sentando no chão. Eu vou sentar no chão, na frente da capivara ali, e vou dar toda a minha fúria. Tipo, cara, eu sou muito impulsivo. Então, tipo assim, ó, ele tá. Eu vejo as bolinhas saindo, acontece alguma coisa, vai. Você vê o Noite Perdida aqui, né? A sua bolinha de gnose, você consegue materializar ela aparece assim. O Quebra-Ossos materializa a bolinha de fúria dele. Só que ele, impacientemente, você vê que ele expande assim, joga a fúria inteira que ele tinha. E desestabiliza a sua gnose. Você vê que a bolinha agora começa uns relâmpagos. Eu olho pra ele, bora! Eu vou dizer que pena que a Eterna Tormenta não tá aqui pra gente printar a cara dela mais uma vez. Né? Com essa decisão. Bora, velho, bora! Calma, cara. A gente ainda tem uma missão. Talvez a gente precise do que sobrar disso aqui. Véi, se tu quer demorar, eu acabo de recuperar a fúria. E aí, você vê, Raulzito, toda a fúria, a gnose que você podia gastar ali, assim, você cede. Mas... eu tô com 0, então. Isso, e o James 0 de fúria. Mas... Nossa, por essa demora eu devo ter recuperado um. E eu continuo dando, tá ligado? Pega mais um. Daí eu vejo o Raul ali, pega mais um.
Mas a bolinha, ela meio que estabiliza, assim, porque vocês veem que também sai a bolinha da capivara, né? Uhum. Ela se encontra ali. A bolinha meio que estabiliza. Ela começa a girar muito, muito forte, muito rápido. Até que o giro dela fica tão forte que ela se torna uma bolinha de pura luz, assim, tudo. E ela vai se comprimindo, assim, até ficar mais ou menos o tamanho de um cocão americano, assim, de bolinha de gude. Sabe aquelas bolinhas gigantes? Fica mais ou menos o tamanho de uma bolinha de golfe, assim. Mais ou menos o tamanho de uma bolinha de golfe. Leitosa. Tipo Palantir, assim, mais ou menos. Ela é uma bola de vidro que vocês veem que tem uma coisa leitosa por dentro, assim, mexendo, sabe? Coisa. E ela fica meio flutuando no chão, assim. A capivara olha pra vocês, assim. Aí, ó. Falei, sabia. Deu certo, olha só, deu certo. A gente conseguiu, a gente criou um ovo de vida, um ovo vital, um Elan. Agora a gente só precisa entregar pra alguém. Aí é com vocês. Eu olho assim, isso come? Pra quem a gente tem que entregar? Quem vocês acharem digno. Complicado. Né, a gente tem um mentiroso, um advogado, um maníaco suicida, tem que né, ser assassino. Tem que ser pra alguém que não é um metamorfo ainda, porque a gente vai transformar essa pessoa no metamorfo. Tá. Tô entendendo. Bom, você não é? Como? Você não é um metamorfo, né? Ela é um espírito totêmico. Ela não Eu precisa sou disso. um totem, Mas não é um metamorfo. Não, ainda. Então, pode. Você não pode pegar a bola? Não, eu tenho que ser uma entidade física. Eu entendi, tá? Mas eu, pessoa, entendi. Uhum. Mas o meu personagem não é. Não, sim, a capivara Então, falou, tipo, não, tem que ser uma entidade física. Nossa, Eu sou espírito. Eu consigo pegar o ovo espiritual. Sim, consegue. Uhum. Eu consigo, tipo, guardar ele assim. Consegue. Uhum. Você sente que ele é forte, firme, né? Embora você possa sentir uma energia muito forte vindo dele. Uhum. Tá, e onde a gente vai achar uma pessoa? Quem é a outra pessoa que a gente tem que libertar lá do... A Potiguara. Eu tava prestes a dizer, eu acho que tá ligado à nossa missão. De alguma forma. Desculpa, quem é a Potiguara? A Potiguara é a Bastet do Conselho Verde. Ela e o Pai dos Milhares estavam em... então, ela e o Pai dos Milhares, eles saíram em missão, eles foram investigar e nunca mais voltaram. Mas o Pai dos Milhares é safo, ele vai voltar aí rapidão. Mas a Potiguara, eu tenho medo por ela. Vamos atrás dela, então. E ela é um espírito também? Sim. Tipo, eu faço uma cara de exame. Droga. Nós vamos atrás dela. Aliás, temos que esperar nossos amigos voltarem. Uhum. Aliás, acho que é eles ali, ó. Quando vocês olham pro lado assim, é como se o mar se abrisse assim um pouco, sabe? Não é igual o Mar Vermelho que abriu de fato, assim, né? Mas vocês veem que começa a dar uma abertura no mar, assim, tudo, pra sair. E vocês veem que sai o primeiro a sair do mar, né? Uhum. Na forma de meio homem, meio tubarão, assim. E atrás dele, a Eterna Tormenta e o Lobo da Alvorada, os dois na forma de crinos, e os dois estavam vindo na direção de vocês, assim. E eles vêm vindo, e na próxima sessão a gente vê esse reencontro maravilhoso. Ou não, só, antes da gente terminar, eu só queria dar uma cutucadinha de novo, no Noite Perdida, e olhar assim pra ele, não deixa a Eterna Tormenta ver isso aí, senão ela vai achar que é digna de alguma coisa e querer levar isso embora. Pode deixar. Velho, eu tento imaginar a cena séria. É foda. Passa voando do seu lado, ele assim. Respira.
Passa voando do seu lado ali a capivara.